Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, o seu lar, amém? Quero aqui estar pedindo, contando com a ajuda dos irmãos, amém? Que os irmãos entrem no nosso canal, tá bom? ADEPAN Oficial, amém? Você curte lá, amém? Tem bastante pregação lá, tem muitos sermãos que com certeza vão edificar a sua vida, amém? A sua fé, muitos testemunhos, louvores, amém? Nos ajuda aí, amém, irmãos? Curta, compartilhe, amém? Acione o sininho lá, tá bom? E comente também nos vídeos, tire dúvidas, amém? Você que quiser fazer uma pergunta também, amém, irmãos? Que Deus abençoe. Vamos lá. Quero aqui, irmãos, rapidamente, amém, pouco tempo, poucos minutos, estar aqui fazendo menção de um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, amém? No versículo de número 36, narra o contexto dizendo assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele, a saber, Jesus. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. Versículo de número 39. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Amém? Irmãos, quero aqui rapidamente falar sobre pessoas que abandonam a Cristo, amém? Por causa dos fariseus, amém? Ou de alguns comportamentos de alguns irmãos dentro do corpo, e por essa razão ele deixa de servir a Deus, deixa de adorar a Deus, tendo em vista, amém, que uma coisa é considerar-se pecador, pois a palavra pecado no original é errar o alvo. Uma coisa é considerar-se pecador buscando a santidade, como Paulo escrevendo, amém, as epístolas disse: não que eu tenha alcançado a estatura de varão perfeito, mas eu prossigo para o alvo, para a redenção. Então, ele dizendo: eu ainda não cheguei no lugar que eu quero, eu ainda não estou como eu quero, mas eu já não sou mais quem eu era. Então, eu já não estou mais no lugar que eu estava. Então, deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo adiante, prossigo para o alvo. E temos uma compreensão e uma definição muito boa dentro desse contexto. Por quê? Porque a irmã aqui dentro desse conceito aqui, ou dentro dessa história, acredita-se ser Maria, irmã de Lázaro, João capítulo de número 12, amém? E também Mateus 26, você também vai encontrar lá. E verso de número 10 em diante, 9, 10 em diante, até o 13. Então, nós vamos perceber que essa mulher, ela não vai sem saber qual é o endereço ou quem é a pessoa. Ela sabe para onde ela está indo. Só que ela sabe o que ela também está levando e para quem ela está levando. Porque hoje vemos muitas pessoas que elas vão para repararem o culto, elas vão para olharem quem canta, quem prega, e elas têm sempre um adendo, uma reparação a fazer, tem sempre algo que desagrada ou cai em descrédito, discórdia. Vemos que essa mulher, ela está indo para a casa de Simão, e claramente aqui nós podemos perceber pela atitude dos discípulos de Simão a rejeição. Os discípulos não rejeitam ela, os discípulos rejeitam o que ela dá, pois eles acham um absurdo entregar tudo aquilo para Jesus. Eles acham um absurdo a ter dado um ano de trabalho em adoração para Jesus. Então os discípulos não reprovam ela, pois os discípulos estão andando com o mestre, sabem que Jesus não rejeita pecador, ele não vai rejeitar ninguém no meio do caminho. A saber, a discussão dos fariseus era por quê? Porque Jesus sentava e comia com pecadores, com publicanos, com mulheres. Então
os discípulos já sabiam que Jesus não reprovaria uma pecadora. Só que eles reprovam o que a pecadora dá, dizendo: é muita coisa, poderia ter vendido e dado aos pobres. Só que ela não dá uma oferta para a igreja, ela dá uma oferta como igreja. Vou dizer de novo, ela não dá uma oferta para a igreja, pois quem está dirigindo ou quem está cuidando da bolsa, ele está olhando para aquela mulher e diz, no seu entendimento, ela deveria ter dado uma oferta para a igreja. Só que ela, quando entra, ela não dá oferta aos olhos dele, mas ela se oferta como igreja. Então ela oferece para Deus a genuína adoração, ela entrega tudo que ela pode entregar aos pés do Senhor, ou em alguns textos, na sua cabeça, e aos pés ela vai dobrar o joelho, ela vai chorar, ela vai regar com as lágrimas, ela vai enxugar com os cabelos. Então nós podemos olhar esse contexto. Ela vai, mesmo sabendo que haverá retaliação, mesmo ela sabendo que alguns não vão ver aos bons olhos o que ela faz ou o que ela sacrifica. Então os discípulos são o primeiro a reprovarem o que ela dá. O dono da casa, Simão, reprova ela quando Jesus deixa ela fazer. Quando Jesus permite que ela adora, o Simão agora se opõe, mas ele não fala, mas o seu interior, o seu coração, o seu intelecto luta contra o que está acontecendo. E aí ele olha e duvida de quem é Jesus, e tem certeza de quem é ela. E ele diz assim: se este fosse profeta, ele saberia o que é essa mulher e quem ela é, ou quem é essa mulher. Ele saberia que ela é uma pecadora. E eu acho lindo, pois o que ela era visível aos olhos de Simão. O que ela era visível, quem sabe, aos olhos dos judeus daquele momento. E vemos que ela vai enfrentar um ambiente áspero ou inóspito até para ela, um ambiente que tornar-se-á um ambiente de guerra para ela, mas para que ela possa adorar. Por quê? Porque ela não é bem vista nem bem quista nesse ambiente. Consegue entender que pessoas que fugiram, saíram do ambiente que Deus queria para tratar os seus pecados, foram afugentadas por Simãos da vida, foram afugentados por discípulos alheios do propósito que Deus tem para a vida, do propósito que Deus tem para ele ou para ela. Vemos que ela vai abrir mão de soberba, de egocentrismo, até mesmo abriu mão do seu próprio equilíbrio e aceitou ouvir, porque ela sabe que o ambiente que ela vai lhe fazer ouvir o que ela não queria ouvir, vai lhe fazer enfrentar, quem sabe, pessoas que dia a dia lhe viram o rosto, pessoas, quem sabe, que dia a dia apontam, acusam, afrontam, mas quem sabe ela vê nessa oportunidade, a oportunidade de oferecer o que ela tem de melhor para o Senhor. E quem sabe nesse momento ela olha e diz assim: ninguém vai se opor, eu não vou deixar que ninguém seja obstáculo para que eu entregue para o Senhor aquilo que Ele merece, aquilo que eu tenho para dar. Então quero te dizer nesta tarde, não permita que os Simãos da vida, não permita que os religiosos do dia a dia se oponham. Não tenha medo de ir adorar o Senhor, não tenha medo
de adentrar no santuário. Caí, pastor, errei, pequei contra Deus, pequei contra o reino. Filho pródigo pecou, caiu. E ele não volta por amor. Ele volta porque ele olha e diz: na casa do meu pai, os seus servos têm pão todo dia à mesa. Eu vou voltar. Voltou por causa de uma necessidade, mas quando chega lá dentro, lhe é revelado um amor de pai. Pois o pai tem cordeiro, o pai tem anel, o pai tem sandália, o pai tem túnica nova para colocar sobre ele. Não permita que esta vergonha te impeça de voltar para a igreja. Não permita que esta mentira, que isso que aconteceu, seja obstáculo para a sua vida. Volte para Jesus, volte para a casa do Senhor, restabeleça a tua intimidade, restaure o teu ministério, o teu chamado, perdoe, peça perdão. E ouça o que Cristo vai dizer acerca desta mulher. No capítulo 26 do livro de Mateus, no versículo de número 13, o que essa mulher fez? Jesus vai defendê-la, verso 10 e 11, mandando com que eles parassem de falar, de apontar e de maldizer ela. No versículo de número 12, ele traz memória que o que ela fez foi para o dia do seu sepultamento. E no versículo de número 13 ele diz assim: e onde for pregado em todo o mundo este evangelho, o que esta mulher fez para mim será um memorial para a sua vida. Vença esses obstáculos, vença essa barreira e tenha certeza e convicção de algo, que aquilo que você entregar para o Senhor, isso será lembrado como um memorial de Deus para a tua vida. E o que ela fez lá na cidade de Betânia, decidindo romper, decidindo vencer as circunstâncias, vencer todo o julgamento e aceitar o recomeço, e aceitar o perdão, o favor, a misericórdia, a bondade do Senhor naquela mesa. O que ela fez ali é pregado hoje, há mais de 2000 anos depois. Olha eu falando do que esta mulher fez. Então se levante, vença, rompa essa dificuldade, se coloque sobre os seus pés. Deus coloca os ardeiros no seu devido lugar, como ele fez em Atos 3, quando Pedro e João, e quando Pedro, tomando a mão daquele homem, disse: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E tomando-lhe de um salto, ele foi curado. Quero profetizar sobre a tua vida. Levante-se, cumprindo o que está escrito em Atos 12, verso de número 6. Verso 5, a igreja orava por Pedro. Verso 6, uma luz resplandece dentro do cárcere da prisão. E o anjo, tocando na ilharga de Pedro, disse: levanta-te depressa. E o texto diz: quando ele levantou, as algemas caíram dos seus braços. E eu profetizo que essas algemas que te aprisionavam, que não te permitiam levantar e tomar uma atitude, elas estão caindo nesta tarde, pois eu creio que você está se levantando, pois eu creio que o Senhor, o Espírito do Senhor, está te fortalecendo para você vencer esses traumas, para você quebrar essas barreiras, para você tomar um comportamento espiritual, levantando-se, voltando-se aos pés do Senhor, dentro ainda de um ambiente inóspito, de um lugar de dificuldade, como Ana, toda vez que ia adorar o Senhor, toda vez que ia até o templo do Senhor, Penina, sua rival, a afrontava. Ela sabia: hoje é dia de adoração, eu vou encontrar Penina e ela vai
como de costume, como sempre. Ela vai se opor, ela vai se levantar, vai dizer que eu não sou digna, vai dizer que eu não mereço, vai dizer que o altar não é meu lugar, vai dizer que voltar a cantar não é para mim, vai dizer que voltar ao grupo do círculo de oração, do grupo dos irmãos, voltar a ser obreiro não é para mim. Mas assim te diz o Senhor: levanta, Alamaia Súria, pois tem restauração, tem renovação, tem renovo para a tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Curta o nosso canal Adepan Oficial, amém? Curta lá, comente, amém? Em nome de Jesus, tenho certeza que Deus liberou algo lindo para a sua vida, amém? E que isso será por testemunho do que Deus irá fazer ainda mais sobre a tua casa, sobre a tua família, amém? Curta e compartilhe. Deus abençoe em nome de Jesus.